Linha do tempo e crítica da história do Brasil, 1500 a 1889. Uma análise dos principais acontecimentos que moldaram o Brasil colonial, imperial e suas contradições sociais. 1500, descobrimento do Brasil. Pedro Álvares Cabral chega à costa da Bahia. Contexto: os portugueses chegaram em 22 de abril e reivindicam a terra para o rei de Portugal. Crítica: o termo descobrimento é questionado, pois milhões de indígenas já viviam no território. Foi, na verdade, o início da invasão europeia. Curiosidade: o primeiro contato foi pacífico, mas logo os indígenas passaram a ser escravizados e catequizados pelos colonizadores. 1530, início da colonização efetiva. Martim Afonso de Souza chega ao Brasil. Contexto: o foco passou da exploração do pau-brasil para a colonização e produção agrícola. Crítica: a colonização foi baseada na exploração, escravidão indígena e depois africana. Curiosidade: a primeira vila oficial foi a de São Vicente, São Paulo. Capitanias hereditárias, 1534. Território dividido entre donatários portugueses. Contexto: Portugal concedeu faixas de terra a nobres para administrar e explorar economicamente. Crítica: sistema desigual e ineficiente. Beneficiou poucos e concretou o poder. Curiosidade: apenas Pernambuco e São Vicente prosperaram. 1549 foi a fundação de Salvador, a primeira capital da colônia. No contexto: Salvador foi criada como sede do governo geral, centralizando o poder. A crítica: se tornou o principal porto de entrada de escravos africanos. E por mais de 200 anos foi a maior cidade do Brasil. União Ibérica. Portugal e Espanha sob o mesmo rei, entre 1580 e 1640. Isso facilitou invasões estrangeiras em terras brasileiras, como as holandesas. Mostrou a vulnerabilidade da colônia e a fragilidade de controle português. Durante esse período, o território brasileiro se expandiu além do Tratado de Tordesilhas. 1695, ciclo do ouro em Minas Gerais. Descoberta de ouro e diamantes em Minas. Transformou o Brasil no maior produtor do ouro no século XVIII. A riqueza foi enviada para Portugal enquanto a população era explorada. E uma curiosidade é que o Ouro Preto, Vila Rica, chegou a ter mais habitantes do que Lisboa. 1630 a 1654, invasões holandesas no Nordeste. Domínio em Pernambuco e parte do Nordeste. Contexto: holandeses ocuparam Recife e Olinda e investiram em urbanização. Crítica: apesar de avanços culturais e científicos, impuseram exploração violenta. Curiosidade: Maurício de Nassau criou o primeiro jardim zoológico e observatório das Américas. 1789, em Confidência Mineira. Movimento contra os altos impostos da coroa. Contexto: inspirado pelo Iluminismo e pela Revolução Americana. Crítica: apesar de idealista, o movimento era etilista e não previa o fim da escravidão. Curiosidade: Tiradentes foi o único condenado à morte e tornou-se mártir nacional. 1808, chegada da família real ao Brasil. Dom João VI transfere a corte portuguesa para o Rio. Contexto: fuga das tropas napoleônicas. Crítica: trouxe desenvolvimento, imprensa, bancos, comércios, mas manteve privilégios e desigualdades. Curiosidade: o Brasil se tornou sede do Império Português, fato inédito em uma colônia. 1815, elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Brasil deixa de ser colônia oficialmente. Dom João VI fortalece o prestígio do território. Apesar do título, a exploração colonial continuou e essa medida preparou o caminho para a independência. 1822, independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I no dia 7 de setembro. O contexto foi resultado de pressões internas e externas e a crítica foi porque a independência foi negociada sem a participação popular e sem ruptura social. A curiosidade é que Portugal só reconheceu a independência em 1825, mediante ao pagamento de 2 milhões de libras. Em 1824 aconteceu a primeira Constituição Brasileira, onde foi promulgada por Dom Pedro I e a carta foi imposta estabelecendo o poder moderador e concentrava o poder no imperador e limitava a democracia. A curiosidade é que só homens ricos e alfabetizados poderiam votar naquela época. 1831 foi a abdição de Dom Pedro I, onde a crise política leva ao imperador a deixar o trono e foi por conta de conflitos com elites e população. Mostrou descontentamento com o autorismo imperial e a curiosidade é que Dom Pedro I voltou para Portugal e nunca mais retornou ao Brasil. Em 1831 a 1840 foi o período regencial, onde o Brasil foi governado por regentes até Dom Pedro II, e o contexto foi a fase de instabilidade e revoltas regionais, como cabanagem, balaiada, sabinada e farroupilha. Sua crítica foi que movimentos mostraram a insatisfação popular e a desigualdade social. A curiosidade foi que o período foi um dos períodos mais instáveis do Império. 1840, golpe da maioridade. Dom Pedro II assumiu aos 14 anos. Contexto: elites queriam estabilidade política. Crítica: o golpe antecipou o poder de um jovem sem preparo pleno. Curiosidade: Dom Pedro II governou por quase 50 anos. 1864 até 1870, Guerra do Paraguai. Conflito entre o Paraguai e a Tríplice Aliança. Disputas políticas e territoriais no Prata. Crítica: foi uma guerra muito devastadora, com perca de vidas e endividamento brasileiro. Curiosidade: soldados que eram escravizados lutaram em busca de uma liberdade que não veio. 1871, Lei do Ventre Livre. Filhos de pessoas escravizadas já nasciam livres. Crítica: essa liberdade era utópica. As crianças continuavam sobre o tempo. Curiosidade: foi o fim legal da escravidão. Curiosidade: foi o fim legal da escravidão, mas sem restrições sociais. 1888, Lei Áurea. Foi assinada em 3 de maio pela Princesa Isabel. Contexto: extinguiu oficialmente a escravidão do Brasil. Crítica: não ofereceu inclusão ou ajuda social para os libertos. Curiosidade: o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura. 1889, Proclamação da República, fim da monarquia e início da República. Contexto: movimento liderado por militares e elites insatisfeitas. Crítica: o golpe não teve participação popular, o povo não entendia o que estava acontecendo. Curiosidade: Dom Pedro II foi exilado para a Europa com pouca resistência.